Olá, tudo bem com você? A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais esse dia. Estamos falando do Sermão na Montanha. Já estamos no capítulo 6 e no versículo 5. Nós vamos estar lendo sobre o verso 5 até o 8. E se você vê que legal, o capítulo 5, o Senhor fala sobre o caráter. No capítulo caráter do cristão na obra. No capítulo 6, ele vai falar sobre a obra. E isso é tremendo, porque tudo muito assim, pensado, calculado. Nosso Senhor é tremendo. Então, versículo 5 em diante diz assim: Mateus, capítulo 6, versos 5 até o 8. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes que lhe peçais. Esse texto ele traz muitas direções que as pessoas invertem. Muitas. Eu vou te narrar algumas aqui. Vamos lá. Aqui no verso 5, né? Quando orares, não sejais como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça, a fim de serem vistos pelos homens. Então eles já imaginam aqui, ó, nada de ficar orando em pé, nada de ficar orando em igreja. Só que você faz quietinho na sua casa. Primeira coisa que a pessoa distorce. O Senhor coloca aqui, em verdade, já vos digo que já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta e orarás a teu pai em secreto. Aí a pessoa já decide que, ó, não, a oração tem que ser feita no quarto. Quietinho. Né? Fechando a porta, tal, secreto, que seu pai te vê e te recompensará. Aí coloca aqui, ó, usando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Então, aqui eles já fazem duas bases. O primeiro, não precisa orar mais de uma vez pela mesma coisa. Eles falam assim, ó, você orou agora porque hoje você precisou orar porque seu filho tá doente e você orou e entregou ele pro Senhor e profetizou a cura. Acabou, você não vai fazer a segunda vez a oração. Não pode repetir. Olha a loucura da cabeça das pessoas. E por outro lado, oração tem que ser uma coisa rápida. Porque os hipócritas pensam que se orar demais vai ser ouvido. Então tem que ser uma coisa rápida. 4 coisas. E essa aqui, a pior de todas. Verso 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe do que necessita. Então, para que você vai orar se Deus já sabe o que você precisa? 5 coisas do diabo para impedir as pessoas de orar. E vou te falar, igreja moderna brasileira não ora mais. Olha, é triste ver, mas se você pegar hoje líderes, pastores, qualquer pessoa, membros então, e falar, vamos fazer aqui um relógio de oração com tanto que se orou no ano. Se chegar em uma semana, chegou longe. O diabo tem roubado a oração dos crentes.
A maioria dos crentes não tem Bíblia. Ah, mas eu uso no smartphone, só que não abre. Mal consegue olhar na projeção que é passada nos cultos para ler junto. Não lê Bíblia, não ora. É terrível. Mas reclamar da igreja, falar que tá ruim, aí são campeões. 5 coisas aqui. Vamos lá. O que o Senhor quer dizer com isso? Quando vocês orar, não sejais como os hipócritas. Aqui está igual aquele caso da oferta. Você tem que entender para quem ele está falando isso. Você tem que entender que antes do capítulo 12 de Mateus, há um projeto da igreja aqui em Israel. Você tem que entender que o Senhor está discipulando através dos seus discípulos, mas também está discipulando aquelas pessoas querendo trazer os doutores da lei. Só que ele só está vendo erros nesses doutores da lei. E eles são arrogantes. Então ele está colocando esses caras, eles oram alto para se ganhar a simpatia das pessoas. Quando lê lá os ais que o Senhor fala, você vai ver, eles entram nas casas das viúvas e oram. Muitas orações longas e muito altas, mas só para querer arrancar as ofertas das viúvas, para roubar delas, para tomar o que elas têm. Não basta que vão ser viúvas, vão ter dificuldade para continuar suas vidas, eles vão lá e assaltam. É disso que ele está falando, de gente que usa a oração para um bem em si próprio. Tem aí os diz que oração, graças a Deus, essa bobeira não prosperou, mas eles criaram o Disque Oração. Você pagava R$3,50 numa ligação para receber uma oração. Meu Deus, meu Deus. Oh, Deus, obrigado que essa bobeira não deu certo. Também que ninguém liga mais para ninguém, né? Agora é só mensagem no zap. Ao verso 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás ao teu pai. A questão aqui, não vou poder trabalhar ela com você, mas a oração é algo oculto, escondido dentro da igreja. Então, o tempo de oração é um tempo profundo, maravilhoso. Alguns falam que isso aqui é o quarto de escuta. Eu já ouvi falar, o quarto de escuta, num discipulado que eu participei, você tem que ter o seu quarto de escuta. Foi até o pessoal que ensina células lá do Hashnable. Quarto de escuta. E tem o quarto de guerra, né? Que fizeram o livro, fizeram o filme. Realmente, quarto de guerra. Porque você vai entrar no seu quarto ali, vai guerrear pelo seu casamento, vai guerrear pelos seus filhos, e aleluia, e glória a Deus. Tudo isso é maravilhoso. Mas a ideia principal aqui não é que seja num quarto, tá bom? A ideia principal aqui é que seja um tempo entre você e Deus. Você e Deus. Eu, por um tempo, por 3 anos, eu fui pastor que recebia salário da igreja. Dentro desses 3 anos, as coisas que eu mais fiz foi orar na montanha. Tem uma montanha aqui perto de casa, e os irmãos oram lá, e eu ia. Eu ia de noite, eu ia de manhã, eu ia de tarde. Já fiz campanha lá de oração das 6 da manhã às 6 da tarde. Ficava o dia inteiro lá. Foi um período que a gente estava orando por muitas coisas, né? Não foi muito longo, mas foi bênção. Já fiz outras campanhas lá que eu ia 3 vezes no dia, de manhã, de tarde, de noite. Então, essa é a ideia, que você tenha um devocional diário. Então, essa é a ideia do que o Senhor está falando aqui. Quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta. Não use a oração para um fim financeiro ou para se exibir, etc. Às vezes, no ano passado eu senti muita necessidade de que faltava oração entre nossa igreja, e eu realmente resolvi, gravava orações e mandava para os irmãos todos os dias, mas não era para eles ouvir, era só para mostrar, para prestar conta que eu estava orando. Então eu cheguei a gravar áudiozinhos de 5 minutos, depois gravei de meia hora, depois subi para 1 hora, e acabou o ano inteiro. Eu mostrar para eles, pensava, poxa vida, os pastores oram todo dia, os pastores orou o ano inteiro, aleluia, que bênção. E eles oraram também, nós ativamos coisas grandiosas nesse ano, que nós estávamos tendo muito problema por causa da pandemia. Então, necessariamente,
A oração aqui, ela é entre você e Deus. Existe um período dessa comunhão, ou se não tiver um culto, vamos supor, não teve reunião de célula e nem culto por 2 semanas. Então você falou com Deus no último domingo, agora passou até o domingo, nada, até o domingo, nada, até o domingo. Então você agora voltou a falar com Deus depois de 20 dias? Eu não duvido. Por quê? Porque essa tem sido a vida de muitos crentes. Muitos crentes. Nós vivemos a geração mais frouxa do planeta. De todos os tempos. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza de um esfriamento indizível de um crente que falou com Deus porcamente, por minutinhos, num culto, e depois de 20 dias ele vai de novo repetir aquela migalha em outro culto. Porque ele acorda, levanta, trabalha, dorme, acorda, levanta, trabalha, dorme, e ele não faz nada. Ah, não, mas ele manda uma figurinha dizendo Deus te abençoe lá no zap. Oh, mas sabe, para com essa bobeira, para com essa bobajada. Você não tem um tempinho pro seu Deus, você quer que seu Deus te ilumine com as glórias máximas. Você não tá vendo que você tá se enganando? Você não tá vendo que você não tá indo para lugar nenhum? O Senhor tem te chamado para brilhar, para romper, para fluir. Mas é muito difícil. Quando vai ver eu não lembro, quando vai ver eu não sei. Pois é, então. Então é hora da gente ter outro tipo de pensamento. Qual o pensamento? De que devemos ter oração na nossa vida. Chama alguém para te ajudar. Aí o verso 7 ele fala: e orando não useis de vãs repetições, como os gentios presumem. O que era isso? Eles ficavam atormentando as pessoas. Quando você entender ali o verso 5, você já entendeu o verso 7 e 8. Não é para você ficar tirando conclusões individuais de cada versículo. Ele já colocou aqui, os caras davam oferta, eles davam oferta para se aparecer. Esses caras que estão orando, eles estão orando para se aparecer. Então, a oração que eles faziam para se aparecer era de várias repetições e muito longa. Agora a questão é, Jesus orou 3 vezes pelo mesmo motivo. Paulo orou 3 vezes pelo mesmo motivo. E a gente sabe que 3 na Bíblia é uma totalidade, nem sempre ela representa 3 vezes. Pode ser que ela representa muito mais do que 3. Então, se eu vou orar por um assunto, eu estou orando pela minha filha. Ela está tendo problemas. Eu vou orar até o dia em que o Senhor ouvir e restaurar. Não uma vez, porque eu não posso repetir. Porque isso é hipocrisia. Não, eu vou orar todo dia. Vou orar todo dia. Até que o Senhor moça. No verso 8, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou orar porque Ele sabe o que eu preciso. Não é assim, eu não vou orar porque Ele já sabe. Meu amigo, se eu ver um mendigo parado no farol, eu sei que ele quer dinheiro. Eu sei. Só que ele fica paradinho ali na dele. Ele fala, não vou pedir. Esses caras desses carros sabem que eu preciso. Acho que ele vai ganhar quantas moedas? Quase nenhuma ou nenhuma. Então você sabe que ele quer moeda. E ele vem no teu carro e fala, me dá uma moeda. Me dá uma ajuda. Você ajuda. Eu tenho um meu favorito. Eu sempre abençoo ele. Presta atenção. O Senhor sabe do que nós precisamos. E ele fala, eu sei o que você quer e eu vou te dar. Então vem. Aí nós vamos e pedimos. Ele dá. Porque aquele que pede, recebe. Né? Então, essa é a questão. É que nem essa questão, né, que o pessoal fala do você foi escolhido por Deus, né? Se você foi escolhido, então não vou mais evangelizar, porque os escolhidos é escolhido vai vir. Muito pelo contrário, essa é a minha maior força para evangelizar, porque eu sei que o meu trabalho não vai ser em vão, existe os escolhidos. Eu vou atingir alguém, meu Deus. Eu não vou precisar convencer, eu não vou precisar virar Jesus, eu não vou precisar, sabe, fazer das tripas o coração, como dizia minha mãe, para ganhar alguém para Jesus. Por quê? Porque existe os escolhidos e eles vão vir. Por isso é que eu vou pregar. Então é tudo uma questão de como você vai ver.
O Senhor sabe o que você precisa, Ele já sabe. Então vai nele. Vai nele. Vai dar certo a sua oração por causa disso. Aleluia. Amém. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, venha o Senhor sobre nossas vidas de forma gloriosa, poderosa, graciosa e encha-nos do teu Espírito, da tua vida, para que possamos orar, orar, orar. Não é questão de tempo, não é questão de quantas vezes, é questão de relacionamento. Derrama o relacionamento da oração sobre a tua igreja de novo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e nós voltamos amanhã.